Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do Atualize Cast, hoje com um convidado super especial. Vou começar a ler aqui um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. É uma pessoa muito importante para a Atualize e para mim também. Ele é engenheiro de software formado em desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em engenharia de software e já trabalhou no maior B2B do mundo. Atualmente presta consultorias para diversos projetos de tecnologia e é CTO aqui na Atualize, além do pequeno detalhe de ser meu sócio e esposo. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado pelo convite, por mais que eu tô aqui todo dia, mas quando você me chamou, fiquei feliz. E tô aí pra poder falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu conheço, poder trazer alguma coisa que possa agregar aí pro pessoal. Show de bola. Gente, eu quis trazer o Miguel para esse bate-papo, porque aqui na Atualize a gente tem muitas tecnologias aplicadas, né? E o Miguel está à frente de muitos desses projetos. Ferramentas que a gente implantou, ferramentas tanto de gestão, né? Quanto ferramentas próprias que a gente criou aqui. E o bate-papo de hoje vai ser baseado nisso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre o que o Miguel está implementando e também um pouquinho sobre a experiência dele com tecnologia, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos negócios além dos nossos. Bom, Miguel, eu quero começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho sobre tua experiência, né, nas empresas de tecnologia que você já trabalhou. Você já trabalhou aí num projeto global, né, que você lidava com pessoas ali da Alemanha até a Índia, e agora você lida com um universo totalmente à parte, né, um universo contábil, pessoas locais. Como que como que era, né, a tua experiência numa empresa de tecnologia e como que é a tua experiência num universo contábil? O que te chocou? Qual que é a diferença que você enxergou em cada um deles? Acho que a primeira coisa é quando você trabalha num projeto global, né, e muito focado nessa parte de tecnologia, você está imerso ali em inovação, em tudo que tem de mais novo, né, nessa parte de programação, de sistemas, inteligência artificial. E quando você está num projeto global, você consegue ter percepções de de como as pessoas lidam em outros países, outras formas de pensar, de resolver problemas. E quando eu vim trabalhar na parte de contabilidade, ainda mais a gente iniciou ali, eu senti uma grande resistência primeiro. Acho que as pessoas tinham muito medo tem muito pensamento de que a tecnologia vai roubar o emprego deles, eles vão ser mandados embora porque o robô vai fazer tudo. Eles não conseguem perceber que, na verdade, o não utilizar essas ferramentas, não utilizar a tecnologia a favor, é o que vai fazer eles serem demitidos, perderem o emprego. Então, eu acho que quando você recebe uma ferramenta nova e você aprende a utilizar essa ferramenta que vai ajudar, você se diferencia no mercado. E eu senti uma grande resistência das pessoas que estão nessa área. Também senti um pouco de algumas empresas contábeis atualmente, ou até quando a gente começou a fazer todas essas implementações, esses nossos sistemas, eu percebi que tem muita empresa que ainda, por exemplo, recebe papel. Então, uma coisa básica, né? Exatamente. Então, assim, para mim isso me choca muito, ver assim, nossa, hoje em dia você não precisa de muito para você poder receber um arquivo pelo Drive, por exemplo. Então, isso me chocou bastante, assim. E eu acho que quando a gente começou a desenvolver e pensar, muitas das inovações assim que eu via sendo aplicada lá, eu tinha que dar uma segurada, porque eu pensei, né, se a gente colocar isso, as pessoas Não vai ser compreendido. não vai ser compreendido. Então, acho que isso me fez ter um pouco mais de entender que quem sabe o setor contábil não está tão avançado como
essa parte de programação, assim. A parte de tecnologia em si, né? Eu vejo isso mesmo, das duas coisas que você falou, né? A questão das pessoas, né? Dos colaboradores. Inclusive, aconteceu, né? Da gente implementar ferramentas e os colaboradores acabarem não se adaptando ou não querendo utilizar, né? Não utilizar. E a gente ter que trocar. Várias vezes isso aconteceu, né? Justamente por esse medo mesmo que você comentou. Então, isso é muito comum mesmo no mercado. É muito boa observação. E outra questão que você falou, realmente, né? A coisa básica que você citou ali da entrega de documentos ou coleta, né, de documentos ali de forma digital, é tipo assim, padrão, precisa acontecer, né? Então, se você é contador e está ainda coletando de forma manual, de forma física, né, o papel, como se você estivesse vivendo numa caverna. Como se estivesse na caverna mesmo. Então, não só isso, né? Eu vejo que também, às vezes até tem a ferramenta, às vezes a pessoa já contratou, tem ali, mas não usa. Então, uma das coisas que aconteceu quando eu comecei a me envolver mais, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu ver tudo que tem de ferramenta. Então, peguei todas as ferramentas que a gente já tinha no escritório. Deixa eu entender todas elas para eu saber em que ponto a gente está. E eu vi que a maioria, assim, a gente não utilizava da 100%, forma 100%. Então, pegar, né, entender a ferramenta, às vezes eu olhava assim, tinha pessoas que trabalhavam com a ferramenta, sei lá, 5, 10 anos, e eu, programador, que nunca tinha mexido com nada, cheguei ali, comecei a estudar e comecei a ensinar as pessoas a usar a ferramenta. Sim. Então, isso também aconteceu muito, assim, acho que as pessoas precisam estudar um pouco mais a ferramenta que elas estão usando. Ir mais a fundo, Ir mais né? a fundo. A parte de tecnologia, ela precisa cumprir lá o PDCA, né? Então, as ferramentas que são mais... que se preocupam, né, em não morrer, elas estão sempre em evolução. Então, você aprendeu uma vez utilizar um sistema, você não tem que parar por aí. Você tem que estar sempre olhando o que tem de atualização, quais são as novidades, as novas features, para você continuar evoluindo. E também isso é uma das coisas que as pessoas parecem que estudam ali, aprendem a utilizar e usam daquele jeito para sempre. Então, já ouvi muito assim, mas eu sempre fiz assim. Nossa. E aí você começa a ver, tem uma funcionalidade que agiliza o processo muito. Que melhora o processo, né? Exatamente. Legal. Eu acho que isso que você está falando, a gente enxerga muito até quando recebemos novos colaboradores que trabalhavam, 10 anos com a ferramenta, e aí a gente pensa, puxa vida, se trabalha 5 anos, 10 anos com essa mesma ferramenta que a gente usa, nossa, a pessoa conhece tudo, né? E, na verdade, usava de forma superficial em outros locais, e aí chega e fica assustada contando as funcionalidades que hoje a gente usa, né? Um exemplo disso é a rotina automática do próprio domínio. Acho que desde que a gente implementou aqui, são poucas pessoas que sabem configurar, rodar tudo certinho, e, é uma coisa que agiliza o trabalho muito. Resolve, né? Resolveu bastante aqui pra gente. E uma das coisas que até eu quero falar, né, já que a gente tá falando de ferramentas, vamos entrar aqui no assunto de ferramentas que a gente desenvolveu, né, porque claro que o que já tá desenvolvido, o que já existe no mercado, que a gente pode utilizar, a gente não vai perder tempo desenvolvendo, a não ser que seja, que tenha algum motivo para isso, né, mas muitas coisas a gente não encontrava no mercado do jeito que a gente precisava, do jeito que era necessário, né, pro nosso nicho ou para a forma como a gente fluía os processos aqui. E aí, com base nisso, a gente foi criando, né, essas ferramentas. Vamos começar falando aí, são muitas, né, ferramentas. Não sei se a gente vai conseguir falar de todas, mas vamos elencar elas aí, se você puder falar um pouquinho de cada uma. Tem bastante coisa. Acho que a gente está sempre desenvolvendo, né, uma coisinha ali, outra aqui. Mas, assim, né, como começou tudo, acho que a primeira tecnologia que eu produzi aqui foi as RPAs, né? Então, a gente começou a desenvolver algumas RPAs que inicialmente era para atender uma demanda que a gente tinha.
Você chegava a conversar comigo, às vezes, em casa, na hora de jantar, reclamava, e aí trazia, né, algumas ideias, algumas coisas que estavam travado, ou tinha muito erro, né? Então, um exemplo é a parte das guias de DAS, né? De MEI, que é algo Algo simples, simples. mas é algo que tomava bastante tempo. Uhum. Então, você sempre reclamava lá, enviaram a guia errada, Coisas não humanas, enviaram, né? exatamente. A gente, poxa, vamos fazer uma RPA para baixar essas guias. E uma coisa que demorava 3 dias para uma pessoa fazer, e ainda errava, e baixava errado, enviava a guia errada. Já se tornou algo que a gente fazia, a primeira vez, acho que a gente fez em 30 segundos, né? A gente fez uma RPA que fez em 30 segundos, baixou todas as guias. Uau, a gente ficou, nossa, não acredito, em 30 segundos, hoje em dia. Então, isso foi o início Primeiro ali, marco, né? O né? primeiro marco, ainda eu fazia na hora que sobrava para fazer. E depois isso se tornou o Parceiro ID, né? Que hoje é uma ferramenta aí já que atende toda a parte de gestão de MEI, né? Então, não é só mais a emissão das guias, Não né? só Hoje, MEI, né? não só MEI também, agora anexo 3, anexo 5 de empresas do Simples também. Então, essa ferramenta, ela a gente até poderia pensar em fazer de uma outra forma, mas não atendendo a nossa necessidade, né? Então, a gente pensou, poxa, vamos desenvolver algo que atenda essa necessidade, que é principalmente a parte de salão parceiro. E ela foi crescendo, né? Então, começou com as guias, depois foi a parte de enviar essas guias pelo WhatsApp automatizado. Comunicação, né? Gestão dos documentos deles, o contrato que o salão precisava. Precisa necessariamente. Então, a gente começou a moldar essa ferramenta do jeito que a gente precisa. E eu acho que é muito disso. A gente precisa pegar essas demandas que a gente tem, que está ali na nossa operação. Que existem, né? Que existem. E pensar, poxa, isso aqui pode se tornar mais um serviço, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente pensou. Poxa, isso aqui é algo que a gente já faz. A gente está desenvolvendo algo aqui. Pô, a gente pode vender isso aqui. Pode melhorar, e vender isso aqui. Então, foi o que a gente fez, né? A gente começou a melhorar ela, a desenvolver mais features. E hoje ela já ela tem até anúncio agora, né? Tem até anúncio. Deixa eu abrir um parênteses aqui, complementar sobre o Parceiro ID, né? Então, o que é o Parceiro ID? Basicamente, ele começou com o RPA, como o Miguel tá explicando, né? Para atender uma demanda operacional que a gente tinha. Hoje é uma plataforma, aí ela virou, as RPAs viraram, se transformaram em uma API, e hoje é uma plataforma completa de gestão de parceiros, de profissionais parceiros. Então, como a gente atende um nicho muito específico, né, de salões de beleza, clínica de estética, então muitos dos nossos clientes utilizam a Lei Salão Parceiro. E a Lei Salão Parceiro tem uma gestão que é muito manual do gerente do salão, do dono do salão, do administrativo do salão fazer. Só que esse gestor, esse gerente, não está adaptado para fazer isso, porque ele não sabe fazer. E muitas vezes a gente absorvia isso, claro, cobrando um valor por esse serviço, só que não existia nenhuma ferramenta no mercado que fazia esse processo. Então, a gente estudou todo o fluxo, e aí o Miguel criou várias RPAs para atender tudo isso, depois transformou numa API e hoje é a plataforma Parceiro ID, né? Mais ou menos isso, compilado de tudo. Exatamente. Eu acho que ela iniciou assim, virou um inferno para mim, né? Porque eu tinha que ficar rodando um monte de... Localmente, no começo, né? Mas aí, né, aquela minha preguiça me fez jogar tudo para nuvem e rodar automatizado, não preguiça, né? Uma preguiça boa, vamos dizer assim. Explica essa parte aí para todo mundo entender. Então, tem uma frase que dizem que foi o Bill Gates, mas não sei se foi, que ele fala, né, que a gente precisa contratar pessoas preguiçosas, não no sentido de não querer trabalhar, nada, mas pessoa que pense em resolver problemas de uma forma assim, eu tenho aqui que escrever 50 cartas. E a pessoa pensa, como é que eu vou fazer isso o mais rápido possível para eu descansar, para eu fazer qualquer coisa? Nisso a pessoa pode criar uma inovação legal e trazer algo que ajude, né, a
aumentar a produtividade. Então, foi mais ou menos assim também, né? Poxa, eu tava tendo que rodar lá na minha máquina várias vezes. Pô, vamos transformar isso aqui numa API, colocar numa nuvem para, em vez de usar a minha máquina, usar uma máquina virtual e ela rodar lá sem depender de mim. Então, foi muito disso. Aí a gente já tornou ela uma API, o parceiro aí disse, virou uma API, e também ela traz um benefício, né, você ter uma API, porque uma máquina ali local, né, se eu não estou ali olhando e, sei lá, alguém bate ali na minha internet, cai, ou acontece qualquer coisa na minha máquina, Acaba a energia. Parou a RPA, deixar rodando de noite, no outro dia vou ter que rodar de novo. E já com uma máquina virtual, não. Se ela parou lá, deu qualquer problema, já sobe uma nova máquina. Então, o nosso trabalho não para. Então, acho que tem que ter um pouco desse pensamento, assim, de como que eu posso fazer isso mais rápido, mais fácil. Isso. Legal, muito bom. Então, o Parceiro ID seria uma das ferramentas. Vamos falar outra aqui. Hub? Acho que Hub é o... Hub é o novo bebezinho que tá vindo aí, né? Na verdade, bebezinho não, vai... Bebezão, né? Bebezão, vai ser um monstro, né? Bom, o Hub eu acho que é uma ideia que a gente já vem conversando há algum tempo, né? E a gente vai desenvolvendo um pouquinho ali, uma coisinha aqui, outra ali. Mas a ideia é a gente pegar tudo isso que a gente tem hoje e juntar em um lugar só. E aí a gente sempre falou, vamos fazer o Hub, que vai ser um lugar que vai integrar tudo, né? Tanto até a parte dos MEI também, logo vem para dentro. Mas a ideia do Hub é a gente ter uma ferramenta onde a gente consiga centralizar as informações, porque quando você também tem muita ferramenta, você tem aquele problema de, preciso fazer uma abertura de uma empresa. Aí o documento está no Drive, uma parte está no Notion, uma parte está no Slack, uma parte está lá, então fica muito solto. Às vezes você precisa ter alguma forma de conectar tudo. Então a ideia do Hub era exatamente essa, a gente poder conectar todas as ferramentas que a gente tem para evitar erros, né, e aumentar a produtividade. Então a gente começou a desenvolver o Hub para fazer tudo praticamente. Agora até a gente está testando ali a parte de abertura, né? A parte de... Compilando tudo que o Miguel tá falando, o Hub vai ser basicamente o lugar central do nosso escritório, né? Então, ele integra com todas as ferramentas que a gente tem aqui dentro, né? Porque acho que quem é contador e está assistindo aí, ou se você tem uma empresa também, deve saber que você tem muitas ferramentas, né? Uma para cada coisa. Só que isso que o Miguel falou, uma coisa tá ali, outra coisa tá lá, uma coisa tá no Drive, outra coisa tá no gerenciador de contratos, outra coisa no financeiro, outra coisa na parte de gestão de tarefas. E aí, para que você comece a trabalhar, né? Um colaborador, por exemplo, comece a trabalhar, ele precisa usar todas essas ferramentas. Então, o Hub vai centralizar tudo isso e se comunicar com todas essas ferramentas. E o nosso colaborador vai entrar em um único lugar para fazer tudo. Então, o que o Hub já está fazendo? A parte financeira já está integrando com o nosso banco. Exatamente. Contratos. O Hub, a gente cria um contrato ali, ele já vai gerar as faturas mensalmente. Então, a gente tem a integração com o Banco Inter para fazer as cobranças dos boletos. Ele envia as guias pro cliente. Integração com o DigiSaque. Com o DigiSaque. Então, hoje o nosso financeiro, ele entra lá no nosso Hub, só clica no botão, ele já dispara a mensagem com todas as faturas para todos os clientes. E o cliente tem o código Pix, já faz o pagamento, já cai na hora. E o próprio Hub faz a régua de cobrança ali, né, para o nosso cliente, para informar ele que está vencido. Exatamente, faz a cobrança. Então, o cliente, dias antes de vencer a fatura, ele já manda um aviso para o cliente, tudo pelo WhatsApp. Aí ele faz também toda a parte da abertura de empresas, né, que a gente estava mexendo. Então, a gente só coloca o número da pessoa ali, ele vai informando o status da abertura para a pessoa, ele vai... Né, a pessoa lançou ali a
as informações, ele já manda toda uma sequência de mensagens que a gente já pensou, já deixa pronta para o cliente, manda um link para o cliente preencher, né, O os fluxo, documentos. Né? Exatamente. O que antes era uma pessoa que tinha que fazer, e às vezes faltava uma coisa, às vezes não cobrava, às vezes esquecia de pedir um documento. Às vezes o cliente não mandava, não subia certo. Exatamente. Agora não, ele faz automatizado, ele envia tudo e de acordo com os status que a gente vai mudando lá, ele já tem aquela sequência de mensagens prontas. Disparando. Então, assim, a ideia é... Porque, querendo ou não, isso tira um tempo da pessoa ali. Imagine um societário que tem, sei lá, 30 aberturas para fazer e ele tem tudo separado ou tem que fazer tudo isso manual. Às vezes ele perde um tempo só mandando mensagem. E às vezes cobrando mensagem de cliente. Sim, cobrando documento. Cobrando documento. Então, o nosso hub ele fica lá monitorando, não tem o documento, ele cobra de novo. E tem integração com o Slack. Então, o cliente subiu, né, os documentos, mandou para aprovação, o nosso setor do societário é notificado no Slack. Eles já vão saber, opa, tá lá os documentos, vou validar. Tem a parte de contrato também, né? Com o ClickSign, com a API do ClickSign. Então, a gente está conectando, né? O Hub ele serve para atender o nosso core, ali, o nosso business, com as ferramentas que a gente tem. Então, isso. Então, vai fazer um contrato? Não preciso ir lá fazer o login no ClickSign. O nosso próprio Hub conecta lá, manda, notifica a gente no Slack. Notifica a pessoa que precisa ser notificada. A ideia é que a gente consiga ir lançando essas novas features, né? A gente tem a parte de apuração que já está fazendo com algumas APIs, então a gente já está consultando, né, as notas, baixa as notas, já vê o faturamento. A gente já valida, a gente já está com uma nova API que a gente já está construindo para ali consultar nas prefeituras, né? Porque hoje também a gente tem essa parte tem as notas ali no CIEG da vida, a gente precisa ainda consultar na prefeitura. Então, agora a gente vai cortar isso também. O próprio sistema vai validar. Se o valor for igual, a gente não precisa fazer nada. A gente só vai precisar consultar aqueles que estão diferentes. Então, é mais ou menos... Se tiver diferente, ele notifica o usuário ali do fiscal para validar, né? Muito legal. Isso mostra o quanto que a gente está antenado nas novas tecnologias, né? Que existem e criando... na verdade, em novas ferramentas, né? Reformulando meu raciocínio. Então, a gente está sempre ligado nas novas ferramentas que existem no mercado e entendendo as nossas necessidades para criar soluções também que a gente não tem no mercado ainda, mas que vai agilizar o nosso trabalho, né? E essa mentalidade, Miguel, acho que vem muito da parte de tecnologia, né? Exatamente. Eu acho que não é toda empresa que tem, né, um setor de tecnologia. Então, como a gente tem esse benefício, né? Então, acho que é bem isso. A gente consegue deixar cada vez nossos sistemas mais prontos para o que a gente realmente precisa, né? A gente não precisa mudar o que a gente tem hoje de fluxo, que já funciona. Então, acho que é bem isso. A gente sempre vê, né, se a ferramenta vai atender. Se atender, a gente implementa. Agora, se a gente vê que está muito longe, vai ter muita dificuldade, a gente segue o jogo. Legal. E ainda falando de ferramenta, a gente tem várias outras, né? RPAs tem infinitas, né? Tem bastante. Inclusive, até RPA não é algo muito novo, né? Assim, na parte de programação, de desenvolvimento. Exatamente. RPA não é algo novo. Quando você conversava comigo e falava, né, algumas coisas assim, nossa, dava para fazer isso ou aquilo. Até mesmo das guias do DAS, a primeira RPA que a gente fez, isso era algo que a gente já usava para fazer teste de integração, né? Então, nos sistemas, a gente tem alguns frameworks que fazem exatamente isso, né? Quando a gente vai criar por exemplo, no próprio, nesse B2B que eu trabalhei, a gente tinha vários front-ends que se comunicavam ali, microserviços, né? Então, a gente precisava fazer testes e colocar uma pessoa para ficar testando lá e ia faltar algum teste, alguém ia pular alguma coisa. Então, a gente usa basicamente uma RPA que fica lá clicando, digita os números. E então isso já existe há bastante tempo, né? E até mesmo a RPA em si já existe há bastante tempo.
mas vem ganhando cada vez mais força porque as pessoas começaram, acho que, a entender o benefício que ela traz, né? É aquilo que a gente falou. No começo, as pessoas acham, meu Deus, quando a primeira vez que falaram de RPA, pra mim já era antigo, o pessoal, meu Deus, vão roubar meu trabalho. E agora, a RPA já é algo que... Não, e no universo contábil é tipo, nossa, é uma coisa, né? Mas na programação, pelo que você está falando, é o cocô do cavalo do bandido. já é ultrapassado, a gente já tem... Lógico, ajuda bastante, mas a gente tem muita coisa nova, né? E as RPAs que a gente tem hoje, elas rodam em nuvem. Me corrija se eu estiver falando besteira. Em máquinas virtuais. Legal, em máquinas virtuais. Que é nuvem, né? Ok. E isso mudou muito rápido desde que a gente começou a utilizar, né? Sim, a gente começou rodando uma máquina aqui, porque... né, Mas isso durou uns 2 meses, no máximo. Eu já parei porque não queria ficar rodando ali, e a gente já jogou para A gente criou uma API, né? A primeira coisa, criamos uma API, que é... O que é uma API? Uma API, para eu ser bem simplista, basicamente, uma API é um sistema onde você vai ter rotas ali que vão fazer ações, sendo bem simples assim. Então, o que a gente, né, fez? Criamos uma rota para gerar guia, uma rota para enviar as guias para os clientes e foi construindo isso. Então, quando, né, por exemplo, alguém vai lá e bate na nossa rota de gerar uma guia DaaS, o que acontece? Nossa API inicia uma máquina virtual lá num servidor que tem uma RPA, que ela vai lá, vai entrar no site, no site lá, vai fazer tudo o que precisa ser feito, pegar a guia e jogar para a nossa API. Então, ela pega o PDF, faz lá tudo que precisa por trás dos panos e joga lá para a nossa API e fica disponível para o cliente. Então, essas máquinas virtuais, o benefício delas, que também a gente pensou, muito disso, né? Quando a gente tem uma RPA rodando ali no meu computador, ela pode sofrer qualquer problema ali, travou e ninguém viu. Se você não tratar ali, ela fica lá parada, né? E acontece muito isso. Tem várias RPAs que ficam lá travadas ou não prossegue. Então, a gente colocou lá porque tentou uma vez, né? Ele vai tentar uma vez. Não conseguiu, ele vai desligar essa máquina, vai criar uma nova máquina e vai tentar de novo. Isso tudo de forma automatizada, Tudo de forma automatizada. Então, o site não está no ar, ele vai cair, vai ficar lá, espera mais um tempo, tenta de novo. Isso é o tal de processo de filas, né? Que você fala bastante. Exatamente. Olha lá, tô aprendendo algumas coisas aí. Legal. Muito bom. Então, aí falando ainda sobre essa questão das RPAs nossas serem todas em nuvem, né? Em máquinas virtuais e tudo mais. Isso também facilita na questão de notificações, né? Porque eu percebo que em vários grupos, em várias squads ali que a gente tem no Slack, as nossas aplicações comunicam as pessoas ali imediatamente, né? Quando isso acontece. É isso que a gente chama de SRE, né? Então, é muito... É o quê, né? Eu prezo muito por isso. A gente tem um processo rodando e eu quero que o meu time só se preocupe com o que der problema. Então, por exemplo, na emissão de nota, que é uma coisa que geralmente dá problema e notifica, né? Então, quando ela tenta lá emitir uma nota e, sei lá, o site está fora, acontecer qualquer coisa que não deixe emitir essa nota, ele notifica o nosso time. Então, isso também é devido a gente ter essa API, né, que se comunica com tudo. Tem várias formas de fazer, mas pra gente foi muito mais simples fazer assim. Então, nossa máquina virtual foi instanciada lá, tentou fazer, não conseguiu, ela vai dar um erro lá, vai dar uma exceção lá e a gente captura e notifica de acordo com esse erro. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma produtividade, as pessoas não fiquem lá consultando nota a nota, tanto que hoje a parte de nota fiscal de MEI, por exemplo, o pessoal nem olha mais, né? Já recebe. Já recebe no aplicativo ali. O próprio MEI vai lá, lança, o sistema API gera a nota, instancia a máquina virtual. Então, veja, tudo isso
faz com que a gente consiga liberar Antes você tinha uma pessoa fazendo isso por quanto tempo? Ficava no mês ali, né? A Agora, gente tinha 2 pessoas focadas só nisso. Só para abrir um outro parêntese complementar aqui, como a Atualize é muito focada, né, nesse segmento, então a gente tinha 2 pessoas focadas só nessa parte de parceiros, né? Que não são só MEIs, tem parceiros que são microempresas também. E aí tem toda essa questão da nota fiscal, tem toda a questão da coleta de faturamento. Muitos salões têm pagamentos semanais. Então, assim, é um BPO, na verdade, né? Uma terceirização que a gente tem ali do serviço administrativo e financeiro, da operação ali do salão, né? Então, a gente tem esse serviço. E aí, ficavam 2 pessoas fazendo só essa questão e tinham muitos erros, né? Porque são muitos profissionais, são muitos salões. E aí, hoje, o Parceiro ID conseguiu eliminar tudo isso. A gente tem uma pessoa que, basicamente, trabalha em cima desses erros ou qualquer coisa que fuja do que está programado, né? E ela consegue ficar livre para poder ajudar, né, os MEI com outras coisas. E os gerentes do salão, né? Não só Então, é muito disso. A gente tem que pensar em como a gente consegue eliminar esses trabalhos que tomam tempo e tem muito erro para colocar de uma forma automatizada para que a gente fique livre para poder ser mais, o que todo mundo fala que quer ser, né, o consultivo, ser mais, a poder de fato ajudar, né, pensar, operar ali a ferramenta e poder ajudar de fato, né, o empresário, pensar e se relacionar também. Exatamente. Legal, muito bom. Aí, seguindo nessa mesma linha, eu acho que aí a questão do hub, né? Agora a gente tem a parte da abertura lá, também segue essa mesma linha, né? Igual você estava falando. A gente tem abertura hoje no Brasil todo, né? Abertura de empresa no Brasil todo. E o que mais a gente tem de clientes novos são abertura, né? Então, a gente tem mais abertura do que migração. Então, são muitos empreendedores que estão se formalizando, que estão saindo ali, por exemplo, do MEI para microempresa, ou que estão abrindo a primeira clínica e tudo mais, né? Então, é muita abertura, né? E aí, a gente está trabalhando muito em cima da automatização do setor societário. Não para demitir as pessoas, mas para fazer as pessoas... Não vão ser demitidos. Mas para fazer as pessoas justamente pensarem mais e se relacionarem mais com os nossos clientes, né? Eu acho que a primeira vez que a gente mostra a ferramenta para as pessoas, primeiro, quando você fala que você vai desenvolver, as pessoas já ficam meio... nossa, vai ser ruim, né? Não vai precisar mais de mim. Não vai precisar mais de mim. Aí, depois que desenvolve, mostra ali, que foi o exemplo até o do financeiro, foi assim, onde a gente mostrou, o pessoal falou, nossa, é só isso agora? Então, e do societário é a mesma coisa. Então, é difícil ter a gente não encontrou nenhuma ferramenta legal que atendesse, né, a forma com que a gente abre empresa. E a gente começou a fazer e mostrar para o time ali, eles se engajaram e começaram a dar sugestões. Nossa, se fizesse isso e aquilo, porque é um trabalho chato, né? Chatíssimo. Porque depende ainda do cliente, né? Às vezes você manda lá, aí se você não mandar uma mensagem certa ou escrever alguma coisa que o cliente não entenda, aí ele vai ficar esperando e você também está esperando e de repente tá e aí todo o processo mundo esperando fica e travado. o processo tá parado. Então, o hub, né, nessa parte de abertura, a gente pensou muito nisso. Como que a gente pode fazer um fluxo de entrada que não trave e que também meu time não fique lá preocupado todo dia. Deixa eu lá entrar, ver se... Porque, poxa, isso toma um tempo, né? Consulta, né? Se você tiver que entrar todo dia para ver se num Forms, por exemplo, a pessoa tem que entrar lá no Forms, entrar no e-mail e ir lá consultar, deixa eu ver se respondeu, deixa eu ver se está tudo... No Hub, a gente colocou lá, isso aqui é obrigatório, esse documento é obrigatório, isso. E aí, a gente já começa a poder colocar outras ferramentas para ajudar. Por exemplo, uma inteligência artificial agora que já consegue identificar a imagem. Então, você pode validar. Já vamos falar sobre isso, segura aí. Que eu quero falar sobre isso também. Muito legal, Miguel. Então, só para também complementar, a gente está linkando, né, o nosso processo comercial com o nosso societário, para que a abertura de empresa seja mais rápido e mais automatizado e com menos erros, né? Com menos erros. Então, o cliente vai o tempo inteiro estar recebendo mensagens ali do status dele, tudo direto da nossa aplicação,
E o nosso time também, né? E se qualquer mudança de status ali vai comunicar, tanto o cliente quanto a pessoa responsável pelo processo. E inclusive as consultas, né, de viabilidade e tudo mais. Isso aí, principalmente. Primeira vez que eu vi essa parte de consulta, às vezes... Consulta protocolo. Consultar protocolo, eu fiquei com dó das pessoas, porque elas tinham que... Cada uma era num login diferente, a pessoa tinha que logar no Gov de um, de repente loga no Gov de outro, resolve captcha o dia inteiro para consultar protocolo. E o nosso Hub, ele vai fazer isso automatizado, né? Então, a pessoa, tanto a fazer a viabilidade, né? Quando a pessoa cadastra lá, manda os documentos, vai validando tudo, faz o kickoff. Chegou no ponto de abrir, ela já vai fazer a viabilidade. Se tiver toda a documentação. Se tiver toda a documentação certinha. Então, o trabalho da pessoa ali, que antes acabava, às vezes, esquecia ou não validava da forma correta, vai ser eliminado. E a pessoa vai poder pensar um pouco mais em como ajudar aquela empresa ali de outras formas, né? Então, analisar, né? Fazer um trabalho mais de analista, né? Mesmo, de pegar tudo que tem ali de documento, de informação, analisar bem, ver se tá bem certinho, e a parte operacional fica com os nossos funcionários robôs. Robôs, que eles não erram a digitação, eles vão colocar tudo certinho, do jeito que tá ali, né? Então... Lógico, pode, né, a pessoa tem que analisar ali ainda, mas, por exemplo, né, um processo de abertura de e-mail, para preencher lá todos os documentos de e-mail, às vezes a pessoa demora, sei lá, 10 minutos. Porque mas esse processo de e-mail já está nosso automatizado, robô abre integral. Faz o preenchimento de e-mail, se for 3 segundos é muito. Legal. Muito bom. Isso ganho de produtividade, melhora o desempenho do time, né? E a gente consegue ter um diferencial, né, no mercado aí. Porque, como você mesmo disse, né, não são todas as contabilidades que têm esses benefícios, então, essas vantagens, esse privilégio, né, de desenvolver suas ferramentas próprias. Legal. Ainda falando de ferramentas, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que a gente está engatinhando nesse processo também, de entender, né, o que ela pode trazer de benefícios para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre... Acho que dá pra gente, de repente, falar um pouco sobre aquilo que eu achei muito legal, que você integrou o Google Planilhas lá com o ChatGPT. Isso resolveu muito a dor do pessoal, né? Exatamente. Essa parte do Google Planilhas é algo que é fácil de fazer e, traz um benefício gigante, né? Então, o que a gente fez? Uma das coisas que as pessoas sempre ficavam me perguntando, acho que as pessoas acham que eu sou programador, eu sei mexer com todos os sistemas do mundo. Então, uma das coisas que ficavam sempre perguntando, Miguel, como é que faz a função aqui na planilha? Como é que soma? Como é que faz isso? E eu não sei, às vezes, eu não mexo com Excel, né? Então, eu ia lá, estudava e fazia. E aí eu pensei, poxa, vamos fazer uma planilha integrada, né? Eu vi que o Google Planilhas tinha integração com o ChatGPT. Aí eu pensei, vamos fazer uma planilha onde a pessoa digite ali o que ela quer e o ChatGPT responde, porque às vezes a pessoa não tem o hábito de ir lá no GPT, mas a pessoa tem o hábito de entrar na planilha. Então, fui lá e coloquei, né, uma célula onde a pessoa vai lá e digita o que ela quer fazer. Então, a pessoa digita lá, como fazer uma soma de A1 até A9. Ele vai no ChatGPT, o ChatGPT cria a função para a pessoa e coloca ali, a pessoa não precisa mais me perguntar. Então, é aquilo que eu falei também da preguiça, né? De ser preguiçoso. A pessoa tem que ficar respondendo sempre. Essas coisas básicas. As coisas básicas. Deixa eu criar isso aqui que vai ajudar. Então, é uma coisa pequena, mas que eu mostrei para algumas pessoas e eles ficaram... Meu Deus, Miguel, hacker. E a gente usa o ecossistema da Google, né? Então, como a gente não tem o hábito de usar Excel, muitas pessoas não estão habituadas a usar o Google Planilhas, né? Porque tem aquela coisa de ser online e tudo. Mas eu não sei como faz, não é a mesma função, não é? Assim, é sempre assim, não, mas não faz, não é igual ao Excel, né? Aí você vai lá, é igual ao Excel. Eu sou usuária de Excel, Não, o Excel é muito afetivo o negócio. É uma coisa assim, tipo,
todo contador, né, tem esse apego emocional ali, eu entendo, mas realmente facilita muito, né? Então, com essa planilha ali que vai lá e pergunta pro chat, e o chat responde, e já facilitou muito, né? Então, funções ali mais complexas, né? Que daí você ia ter que... Exatamente, pessoal que geralmente chegava para mim fazer, então agora eles vão lá e E eles resolvem. fazem e eles já aprendem, né? Já copia ali e já consegue fazer o que precisa. Legal. Mas eu sou a favor de abolir o Excel. E, Miguel, ainda falando sobre inteligência artificial, você gosta muito desse tema, né? A gente, inclusive, conversa bastante sobre. Me conta o que você enxerga de possibilidades de coisas que a gente pode fazer com inteligência artificial na contabilidade. Olha, eu acho que, primeiro de tudo, né, quem não usa alguma coisa com inteligência, ou, sei lá, o chat GPT, por exemplo, tá perdendo tempo, né? Para mim, o chat GPT é o novo Google, já não uso o Google há muito tempo. Tudo que eu preciso pesquisar, preciso aprender alguma coisa nova, é lá. Agora até com o novo aí, o 440, né? Nossa, Eu que deixo é no isso? celular ali e vou conversando ali com ela, então vai facilitar cada vez mais. Então acho que, assim, quem não está utilizando, quem não está investindo tempo em aprender, vai ficar para trás muito rápido. Então, eu sempre incentivo o time a utilizar, né? Um exemplo, parte societária. A pessoa está com alguma dúvida, qual KNAI, eu estava até mostrando esses dias pro pessoal ali, qual KNAI eu vou usar para tal atividade. Lógico, às vezes ele não vai dar a informação toda, mas ele tira um tempo de pesquisa gigantesco, né? Uhum. Então, acho que usar o ChatGPT com dúvidas, para aprender algo novo é essencial. Agora, se a gente for falar de possibilidades, por exemplo, agora a gente está fazendo, até uma vez eu fiz, né? Aquela vez você ficou até com medo. Com medo. O que a gente fez, né? A gente desenvolveu, porque o nosso WhatsApp tem API, então a gente consegue bater e ver todas as mensagens que chegaram. Eu clonei a voz da Anne numa inteligência artificial, e aí eu mando o texto para ela, ela gera o áudio da Anne. E aí eu poderia, né? Eu até queria fazer, mas depois a gente pensou melhor segurar. Mas a ideia era que quando alguém mandasse uma dúvida, ele mandasse para essa nossa inteligência, né, um chat GPT ali, pegasse uma resposta, mandasse para essa outra que gera o áudio, e a gente mandaria o áudio da Anne. Só que a gente pensou que logo as pessoas iam perguntar as coisas e a Anne não ia saber o que ela falou mais. Eu falei isso. E até a sua ideia inicial, né, que daí você até começou a construir isso, que teria a questão de a gente treinar também, né, a ideia nossa própria inteligência, isso. né? A gente tem, na verdade, uma que que é própria, né? A gente desenvolveu em Python ali, que ela tá ali aprendendo, mas ela já, nessa parte de abertura, ela vai ser muito bacana, porque, de acordo com o que vem do Kickoff, a ideia é que ela pega as informações que a gente tem hoje no banco de dados do Kickoff, mande para essa API, para essa inteligência, e através dela, ela já mande certinho o que a gente vai precisar de colocar de KNAI, port, tudo. Uhum. Então, a ideia é que ela consiga fazer isso para a gente agilizar esse trabalho, né? Então, isso é algo que a gente já tem meio que encaminhado ali. Então, é algo que a gente vai implementar. Mas, assim, como eu falei, parte de... Agora, né? Você consegue pegar um documento, uma inteligência consegue ver uma imagem, sei lá, copiar um CPF de uma imagem, de um JPG, de um PNG, coisas que antes era mais difícil, né? Agora a gente já consegue... Falando de coisas mais básicas. Desde ali no contábil, por exemplo, conciliação de contas, relatórios, comparações tributárias e tudo mais, né? Acho que são coisas, assim, básicas para uma contabilidade, né? É claro que a gente não retira o fator humano. Exatamente. Eu acho que se as pessoas começarem a
a pegar essas ferramentas que tem de inteligência hoje disponível, não precisa nem desenvolver, né? Você tem um monte de empresa aí que está oferecendo serviços, né? O próprio Google, no Google Cloud lá, você tem uma infinidade de ferramentas que podem te ajudar de uma forma bem mais... Não precisa ter um programador dentro da empresa. Mas, assim, quando você começa a estudar o que tem é até assustador um pouco, assim, mas você começa a pensar nas possibilidades de, você poder trabalhar menos operacionalmente, pensar mais, colocar, né, imputar os dados ali, porque ainda vai ter o fator humano, e você poder viver mais, né? Ter mais qualidade de vida. Não ficar mais se matando para fazer lançamento. Então, uma das coisas que a gente já está mexendo também é isso, né? Que o Hub vai fazer. Então, vai mandar a mensagem lá para o cliente sobe o PDF, ele já classifica de acordo com o que ela aprendeu. Já está rodando até, né? Isso. A gente ainda está ensinando ela, mas ela já acerta uns 85% das vezes. E o que ela não acerta, ela pergunta. Então, isso, quanto mais a gente rodar, né? A gente ainda, como ela está em desenvolvimento, a gente não treinou ela adequadamente ainda, mas assim que ela estiver pronta para a gente lançar de fato, né, como uma nova feature para os clientes, aí ela vai tirar esse trabalho hoje e já deixar tudo bonitinho. E o contábil vai poder analisar mais os dados, quem sabe ter uma ferramenta para analisar, ajudar ele a analisar. E levar a informação para o cliente de forma mais simples, né? Mais fácil para ele entender. Tá. Ainda falando de ferramenta, eu queria que você pincelasse um pouquinho a questão do BI também, que foi um marco legal que a gente começou a desenvolver, e o quanto que isso é importante para os clientes, né? O BI foi uma ideia que a gente teve. Também foi uma coisa de um cliente, né? Um cliente não, tem vários que precisam, mas um que deu o gatilho, o gatilho e ele sempre pedia, né, informações ali pra gente. Como a gente tem uma API, eu falei, poxa, vamos conectar um BI nessas nossas ferramentas, né? Num banco de dados, numa planilha ali, e criar os dashboards pro cliente. Então, isso é um diferencial, né, Miguel? Porque dados toda a contabilidade tem. Mas dados organizados em formato de um dashboard. Que vai ajudar ele na tomada de decisão dele. Poucos. Como dizem, né? Os dados é o novo petróleo. Né? Então, isso mesmo. Não adianta só você ter os dados ali e não fazer nada com eles, né? Então, Sim. Acho que você tem que pensar uma forma de tratar eles e disponibilizar. Eu acho que o BI não vai durar muito, né, com essas novas features que a gente tem e com tudo isso que a gente tem em fase de teste ou desenvolvimento. A ideia é que a gente tenha relatórios mais personalizados, mais inteligentes com essas IAs aí, né, com essas inteligências. Mas o BI ainda eu acho que ele é muito legal para conectar, né, tipo, coisas que estão muito desconexas. Então, às vezes tem um pouco na planilha, um pouco ali no sistema. Então, o cliente ele consegue cruzar essas informações de forma rápida. É a capacidade de ler números, né? Exatamente. Que poucos têm. Muito legal. Agora, vamos entrar numa questão de gestão, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas de gestão que a gente utiliza aqui. Muitas delas a gente trouxe de metodologias da área de tecnologia, né? São metodologia da área de tecnologia, um pouco por sua influência, um pouco porque eu fui estudando a respeito, e a gente troca muito sobre isso, né? Conta um pouco do desafio que foi aplicar isso tudo, quais são, cita algumas ferramentas de gestão ali que a gente utiliza, e o quanto que isso é, tipo, padrão na parte de tech, né? E o quanto isso pode ser benéfico também na parte contábil, numa empresa de contabilidade. Então, quando a gente conversava, você sempre falava, às vezes reclamava de alguma coisa ou outra, né? Você sempre falava, mas poxa, isso aqui tá com problema, tá uma semana que tá travado isso aqui, ninguém fala, não sei o quê. Na hora eu já comecei a pensar, porque realmente na parte de a maioria das empresas de tecnologia, a parte de, por exemplo, metodologia ágil com Scrum,
é algo básico, né? Default. Tem que rodar. Então, quando você falava para mim, eu pensava, poxa, mas é contabilidade, mas, pô, funciona, deve funcionar. E eu te dava sugestões, né? Então, por exemplo, de rituais que a gente começou a fazer aqui, daily, planning, retrospectiva, todas RCA. Então, todas a gente ainda colocou até com nome, né? A gente podia, mas todas utilizando o que eu já, para mim, era muito simples, assim, já era muito normal. Então, poxa, daily, na primeira vez que a gente foi colocar a resistência, né? O pessoal, primeira vez que a gente foi aplicar, eu senti uma leve resistência, porque eu acho que a primeira ideia que as pessoas têm de, por exemplo, uma daily eles estão me querendo saber o que eu estou fazendo. Me fiscalizando. Estão me fiscalizando. Então, até tanto que as primeiras deles era mais as pessoas mais se explicando do que realmente fazendo daily. E as primeiras deles até a gente fez antes da pandemia, né? Era presencial ali, era uma coisa muito embrionária. Aí veio a pandemia, a gente começou a fazer online, mas de forma mais rápida, depois a gente voltou para presencial, e isso virou, sei lá, tá no nosso DNA já. Já tá, agora já, se a gente não tá aqui, eles mesmo puxam daily. Eles tocam. Então, acho que é daily, né, todas essas metodologias que eu utilizava lá, eu comecei a sugerir, a gente começou a utilizar, e o pessoal começou de início, boicotou, mas a gente mostrou que aquilo precisava acontecer. O objetivo não era, né, ficar monitorando ninguém, é muito mais, como diz, né, a metodologia ágil, é trazer uma agilidade para o que a gente tem. Então, no começo eles foi desvirtuando, mas a gente foi puxando, pessoal, o objetivo é que a gente destravar, né, não ficar... Esse caso, né, que reclamava, ficou uma semana lá o negócio, o pessoal com o negócio travado e ninguém sabia, porque não avisou. Então, a daily justamente é para destravar. Então, conversar, uma reunião rápida ali que as pessoas trazem o que ela, né, vai fazer ali no dia, o que está travado, o que ela tem de pendência, que se precisa de alguém, é o momento de falar. Então, isso começou a ajudar. Inclusive, depois, né, que começou a rodar da forma correta, até eles mesmos, né, o pessoal falou, nossa, tá ajudando bastante a daily, porque eu consigo, às vezes tem uma coisa que tá travada ali, eu já resolve na hora. Dá visão, né? Dá visão, ou, poxa, eu tô com um problema no site do ECAC, a outra pessoa disse, não, mas faz isso aqui que resolve. Então, a gente começou a destravar essas coisas que às vezes ficava travado só com a muito pessoa, tempo, só com a né? pessoa. Então, isso foi algo que ajudou bastante. A planning, nossa, a planning, acho que muita gente me mandou mensagem falando, nossa, isso aqui tá ajudando demais. A planning, basicamente, é o planejamento. Então, a gente colocou semanal. Então, toda semana, o time se reúne e planeja ali as prioridades, as prioridades. Então, o que acontecia muito antes era o pessoal pegava e trabalhava só o que podia e sempre... E às vezes a pessoa não sabe o que é prioridade. Às vezes não tem visão, não tem visão, e ela não sabe o que é prioridade para a empresa. Então, com as plannings, a gente consegue dar essa visibilidade para eles. E aí, esse foi um dos feedbacks. Nossa, antes eu fazia as coisas e eu não olhava para frente. Agora eu já olho para frente e consigo olhar minha semana. Pô, isso aqui é prioritário, eu vou fazer primeiro. Que daí eu vou conseguir... já entregar, não vai ter multa, não vai atrasar. E a pessoa fica sabendo que é prioridade, ela consegue atuar de uma forma mais rápida, né? Mais assertiva. Né? Eu acho que eu acredito que todos esses rituais de gestão, como a gente sempre diz, né? É um ritual, então é sagrado. É sagrado. É algo que tem que acontecer, é igual a missa. Se Exatamente. você tá lá ou não, o padre vai seguir. Então, o ritual precisa seguir dessa forma, senão a gente não mostra o quanto isso é importante. E a gente colheu, né, os frutos. Algo que a gente bate sempre, né? O pessoal... Na hora de ritual, é bem isso. É como se fosse na missa, você não fica trabalhando lá com o computador. Né? Então, pessoal, deixa o computador, todo mundo aqui focado nisso agora, estejam presentes aqui. Então, todo o ritual precisa ser levado a sério. Porque não é o momento de a gente fazer as coisas andarem, né? É o momento de a gente fazer com que o projeto ou
o setor Caminhar. fiscal, contábil, a contabilidade caminhe. Uhum. E a gente colheu muito fruto, né? Então, muitos frutos. A gente conseguiu ver o nosso time evoluir. A gente tem um time jovem, né? Talvez a gente, sei lá, eu e você somos mais velhos? Não, acho que não. Mas estamos ali na faixa dos mais velhos. Então, é um time muito jovem, mas que tem muita vontade de aprender coisas novas e tudo mais. Então, essa vontade de aprender, a gente usa, né, essa energia toda nas coisas importantes ali para a empresa, para o crescimento deles também, né? Porque isso é importante para tudo, não só para trabalhar aqui na Atualize, né? Em Exatamente. qualquer área da vida. Por mais que a metodologia ágil é algo que começou na tecnologia, né, muito utilizado lá, eu vejo que ela pode ser usada em qualquer tipo de negócio, né? Então, como a gente no começo até fiquei pensando, nossa, mas será que vai funcionar? E funciona super bem e ajuda muito, né? Em todos os setores, né? Muito legal. Agora, Miguel, falando um pouquinho sobre criatividade, né? A parte de tecnologia ali precisa ser criativo, né? Então, esse pensar de como eu posso fazer mais rápido, como que eu posso inovar e tudo mais. Como que a gente trabalha essa mentalidade, na sua opinião, de criatividade, de inovação? Como que a gente planta isso dentro de uma empresa, dentro de um negócio, seja contábil, seja tech, enfim, qualquer tipo de negócio? Olha, eu acho que eu nem sou tão criativo assim. Eu acho que eu tô mais tão imerso dentro das novidades que às vezes não é nem você ser criativo, é você conseguir conectar as coisas. Então, às vezes você vê uma coisa ali que também é um pouco de criatividade, mas é muito de você de ter isso. Poxa, como é que eu posso fazer isso aqui funcionar ali? E ter aquele pensamento, né, de como é que eu posso fazer isso ser mais rápido, ou ter menos problema. Eu acho que para conseguir criar ter um time que esteja pensando, né, assim, primeiro de tudo você tem que começar a colocar essas ferramentas para funcionar, né, colocar novidade, mostrar para o time, deixar eles imersos, né, eu acho que eles têm que ter contato com a tecnologia, primeiro de tudo. Então, forçar eles a usar, primeira coisa, porque inicialmente eles vão achar que é um problema. E aí, quando eles começarem a perceber o benefício daquilo, eles vão começar a usar e aí vão começar a aprender e aí você tem que criar uma cultura de que eles compartilhem, que é o que a gente chama o KT. O KT. Então, outro ritual que a gente faz. Ritual. Né? Então, quando a gente pega alguma coisa que a gente vê assim, poxa, isso aqui é legal, deixa eu fazer aqui um KT para mostrar para o time, para eles entenderem que aquilo lá é algo bom. E grava, deixa disponível para todo mundo assistir e incentivar outras pessoas a fazerem. Então, tem que deixar eles... É aquilo, né? O ambiente influencia, molda. Então, tem que criar um ambiente inovador. Então, se você quer ter inovação na tua empresa, você precisa trazer a inovação, primeiro de tudo. E deixar isso, mostrar que isso é importante, mostrar o benefício, né? Então, o que acontece muito é que a empresa traz lá uma ferramenta, mal aprende a usar, joga lá pro pessoal, tá aí. E se virem. E não vai funcionar, as pessoas vão usar... Tem que ter alguém liderando, tem que ter... tem que ser uma coisa mais top-down, né? Tipo, exatamente. Os sócios precisam abraçar aquilo, porque as pessoas vão seguir os líderes. Exatamente. Então, se o líder critica, se o líder joga lá e fala, resolve... Se o líder não usa, ele está dando o exemplo. Qual que é o exemplo que ele está dando? Aí dificilmente o pessoal vai engajar. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa que tem que ter uma pessoa que está à frente, né, disso, e a pessoa não pode perder o foco, ele tem que estar sempre puxado. Até, por exemplo, os rituais no início, era o pessoal, se deixasse, eles fugiam. E que querendo ou não, é uma tecnologia, né? Então... A gente tinha que ficar lá, vamos lá, gente, vamos fazer, e puxando, até que isso se tornou algo natural. Eu digo que é como se fosse um caminho, o cérebro, né, funciona assim, é como se fosse
um mato, né? Então, a primeira vez que você anda ali no meio do mato, ele só dá uma amassadinha. Daí você anda de novo, vai andando de novo até fazer um caminho e aquilo se tornar fácil. Se tornar uma trilha. Se tornar uma trilha. Então, implementar uma cultura, uma tecnologia, a pessoa precisa fazer, repetir, ter constância e fazer até aquilo se tornar natural. E aí, quando se torna natural, aí ele vai virar uma bola de neve e começa... Tanto aumentar, que hoje eu fui ali conversar com o time sobre o Hub e eles me deram um monte de ideia. Que legal. Coisa que antes eu falava, eles viravam a cara e ficavam... Isso, vai... Ficavam quietos. Exatamente. Ai, muito legal. Bom, vamos caminhando aqui já pro final. Quais dicas que você daria para quem, né, tem uma empresa ali e quer fazer o mínimo, quer colocar o mínimo de tecnologia, quer começar a fomentar essa cultura inovadora no seu escritório, na sua empresa, enfim. Que dica que você daria? Por onde começar? Eu acho que o primeiro passo é você parar e ver tudo o que você tem hoje. Não precisa pensar, para ter a tecnologia, para ter a inovação na minha empresa, eu preciso contratar um sistema. Não precisa. A primeira coisa é, deixa eu pegar tudo que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, deixa eu entender elas, deixa eu ver se a gente está utilizando elas da forma que deveria e começar a... Assim, eu vou chutar um número aí, mas eu acho que 90% das empresas vão ver que não usam todas as ferramentas do jeito que podem. Então, só de você começar a fazer isso, você já vai estar trazendo inovação ali para dentro, né? Então, às vezes vê uma funcionalidadezinha nova ali dentro, mostra pro pessoal, mostra pro time. Olha, gente, vamos utilizar assim, vamos usar essa ferramenta aqui, vamos aprender. Todo mundo aqui aprende a utilizar. E é um passo muito simples de ser feito, né? Só precisa querer. Não precisa ter uma equipe técnica. Não precisa ter uma equipe técnica. Pega o próprio suporte do sistema que tem, pede um treinamento. Poxa, para a empresa contábil domínio, você pode aprender as funcionalidades que eles têm. Com o portal deles. O próprio portal. Às vezes vai lá, estuda, vê o que tem, mostra para o time como utilizar. Faz o time realmente utilizar aquilo, essa nova funcionalidade. Às vezes isso aí já vai te trazer um benefício grande, né? Então, por exemplo, uma rotina automática. Você consegue fazer o teu time já começar a implementar isso em 2, 3 dias e traz um ganho gigante. De produtividade. Ou seja, inovar ou criar tecnologia não é criar uma ferramenta, criar uma plataforma, não é isso. É, de repente, usar o que você tem nas mãos ali e fazer de uma forma diferente. Às vezes até mexer num fluxo, né? Tipo, aqui eu vou fazer uma forma diferente que vai ser mais efetivo. Já inovou. Já está inovando. Então, quando alguém trazer uma ideia, você não boicotar a ideia e nem falar que uma ideia é boba, né? Então, toda ideia é bem-vinda. Às vezes, por uma ideia boba, sai uma ideia genial. Então, acho que por aí já é um bom começo. E aí, ir se especializando mais, entendendo mais, participando de eventos, né? Para que você consiga trazer, daí sim, novas ferramentas e fazer elas funcionarem, né? Muito legal. É isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Esse episódio foi muito legal. Acho que, né, se você está nos assistindo aqui até agora, se você não usa ainda nenhuma ferramenta, ou se você tem a ferramenta, como algumas que o Miguel trouxe ali, e você usa de forma superficial, usa o básico, pega essas ferramentas, entende, né, o que você pode aproveitar ali para usar 100%, fazer o básico muito bem feito, né? Então, compartilha com um colega aí que tá passando por essa fase ou tá querendo inovar, não sabe por onde começar. Eu tenho certeza que esse podcast vai dar muitos insights para essa pessoa. Eu quero agradecer ao Miguel pela participação. Parabéns, foi excelente. Muitos insights tirados aí desse conteúdo.
Obrigado pelo convite de novo. E é isso aí. Quando precisar, eu tô aí. É só bater na portinha. Show de bola, pessoal. É isso. Chegamos ao fim de mais um Atualize Cash, esse episódio sobre tecnologia. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue a gente, compartilha. Se você está assistindo pelo YouTube, encaminha esse conteúdo para alguém. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esses. E é isso. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.